Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que estiverem assistindo para vocês, aqui é o canal Oficina de Quintal 3.3. Hoje vou mostrar como ficou a flange da placa que eu havia traçado no dia anterior, no vídeo anterior, e disse que ia mostrar para vocês como que ia ficar depois de terminado. Aqui está ela. Parafusos já estão colocados, só que eu não coloquei até o final porque eu tirar para dar uma explicação, então vai demorar o vídeo, mas já está no local. Então os parafusos já está tudo certinho, entrando bem. Aqui eu vou tirar eles para vocês dar uma olhada e ver como que ficou a placa do outro lado. Opa, ainda tem um aqui. Aqui ficou ela, aqui é graxa que eu passei óleo, e então ficou nessa condição aqui, ó. Ficou muito bonita, ó. Os furos nos graus certos, o rebaixo aqui, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou para eu fazer esses furos e casar certo na posição, porque eu vejo uns camaradas aí, uns amigos aí dos outros canais, que vai fazer, tem a grande dificuldade para pegar o disco e conseguir fazer a perfuração para bater aqui. Uns põem parafusos, outros põem alguns papéis, cola por cima, e é uma verdadeira dificuldade para fazer. Então, eu fiz aqui o desenho para vocês verem. Então é o seguinte, você pega um disco desse aqui, no meu, como a minha placa é de 200 milímetros, eu fiz da seguinte maneira: fiz o desenho, fiz o 90 graus, achei o centro do disco, coloquei 90 graus, marquei isso aqui no desenho. Aí fiz as medidas que eu precisava, que nem no meu caso o furo central de 61,4, e os furos, você pega o 90 graus e coloca o transferidor aqui no 90 graus, e do jeito que dá aqui ele vem a dar 120. Deu 120 aqui, deu 120 aqui, esse daqui dá 120, esse dá 120, esse dá 120. Então você achou os parafusos aonde vai ficar certinho. Mas, porém, para você achar isso aqui, você tem que fazer o seguinte: aqui a placa, você tem que ver a medida do rebaixo aqui interno, e aí você vai somar a diferença da parede aqui até o centro do parafuso aqui onde vai ser colocado. Aí você vai riscar os 120 graus certinho aqui no disco. Você riscou no disco antes de furar o centro, que senão fica difícil. Você riscou aqui, ó. Então você tem 120, 120 e 120. Então, para você achar onde o furo vai cair certinho aqui, para você não pôr para lá ou para cá, ou para lá ou para cá, você vai medir do centro do parafuso até na beirada, que é essa beirada do rebaixo aqui. Aí você achou o centro, você bate o pulsão e você vem e fura aqui o disco. Furou o disco, você já sabe que ele caiu aqui, ó. No caso eu furei com a broca de 10,5, mas depois que eu coloquei o parafuso tudo certinho, eu passei uma broca de 12 milímetros para que ela, quando você parafusar, ela ficar dessa maneira aqui, ó. Você ter folga para você descer o parafuso, para você estar fixando aqui na placa. Porque
porque senão você encontra uma dificuldade terrível e o parafuso ele vai ter a rosca, ele vai passar rasgando na peça. Então precisa que ele entra solto para ele fazer a pressão da placa com a flange aqui assim colocado, né? Então ela vai ficar fixa aqui, ó, bem fixa dentro, nas posições certas, e você vem, colocou os parafusos, ela vai ficar encaixadinha certo, não vai ter folga. No caso eu usei aqui para fazer essa flange, eu usei um disco de 3/4. Aí eu fiz as medidas da seguinte maneira: risquei 200 milímetros, do centro até na parte do rebaixo, dá 165 milímetros. Como você tem que somar as duas partes para dar certo, então aqui deu 17,5, 17,5 aqui com 17,5 aqui dá 35. 35 com 165 dá 200 no total. Então a medida certa do seu rebaixo, a largura dele com a altura, então é 17 por 6,5, porque o rebaixo da minha placa aqui, ele tem 6,5 milímetros. Aí eu fiz dessa maneira. Aqui o desenho tá ele do jeito para você fazer ele de frente e as laterais disso daqui. Essa peça, depois de 3/4 que eu fiz o rebaixo aqui e deixei ela acabada, a espessura dela deu 17 milímetros. 17 milímetros no total com rebaixo, entendeu? Aqui ficou 6 milímetros aqui e mais 10,5 aqui, para inteirar os 17 aqui, né? E bater certo aqui no fundo e ela encostar bem encostada aqui, para quando você parafusar, ela vai estar bem parafusada já com o eixo colocado. Que o eixo depois vai ser colocado aqui, ó, e soldado. Ele vai ser soldado aqui para quando você fizer aqui o cabeçote, vai ser encaixado dentro aqui da parte do cabeçote aqui dentro, para ele ficar fixo aqui dentro. Então, esse é o método que eu usei mais fácil para se fazer. Então, se alguém quiser fazer, então é seguir esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pôr meio de frente para mim, por causa que a claridade aqui, se derem para ver, vocês vão ver. Do centro, você faz ó, a cruz aqui para ter o 90 graus, você vai ter 90, 90, 90 e 90. Então você pôs o transferidor aqui, deu 120 graus, você risca que é o primeiro furo. Você colocou de novo do outro lado, deu 120 graus, você faz outro furo. Consecutivamente, o risco do 90 graus aqui vai ser o terceiro furo, que já vai ser o que já vai ser o primeiro. Então, primeiro, segundo e terceiro. 120, 120 mais 120, 360 graus. 360 graus é o que vai dar aqui. Então, evita de você ter que pegar que nem muitos põe um papel aqui, passa uma tinta, vem com um disco, coloca ele aqui e aperta para ver se ele marca aqui para fazer o furo. Outros cortam um parafuso, né? Opa, caiu 2 parafusos aqui. Aí corta o parafuso, põe ele aqui, faz uma ponta, manda fazer uma ponta bem apontada, bem no centro, e vem, coloca um aqui, outro aqui, fica os 3 no lugar dos 120 graus. Vem, coloca em cima e dá uma pancadinha para marcar os locais onde vai ser furado. Então isso não é preciso, que às vezes fica uma coisa meio difícil de fazer, e é muito simples. É só você, antes de perfurar ela, você faz o seu desenho, fez seu desenho, você achou 120 graus, daqui aqui 120,
daqui até aqui 120, aqui você vai ter o outro 120, então deu 360 graus. Você só vai ter que procurar o centro do furo aqui em volta para ele casar aqui, que você vai ter que dar essa diferença daqui do rebaixo até o centro do parafuso, para você bater os pulsões, né? Que vai ser aqui, aqui e aqui, para quando você furar essa parte aqui da flange, ela vai casar certinho nos buracos aqui, ó. Tá vendo? Vai ser um aqui e o outro aqui. Então, quando você tiver de colocar, você vai pôr os parafusos, põe uma broca um pouco um diâmetro maior. No caso meu aqui, eu usei parafuso M10, né? Então, eu furei, depois de eu furar com M10 para uma broca de 10 milímetros, para ela sair certinha, para mim ver que deu certinho o furo lá embaixo. Aí, para passar o parafuso, aí eu passei uma broca de 12 milímetros. Então, o que aconteceu? Casou certinho, é só ajustar ela aqui dentro e colocar os parafusos na posição certinha, que eles vão encaixar. Você usa uma chavinha Allen, mas isso aqui vai, no caso de encaixar, é depois que você tiver soldado e feito o cabeçote. Eu só estou adiantando para a hora que eu fizer o cabeçote, eu já ponho o eixo e já com ela soldada no lugar. Então fica as medidas de frente aqui do desenho, né? E aqui o de perfil e de lado também. E aqui é a altura do rebaixo, 6,5, largura 17,5, né? Aqui é a mesma coisa daqui e aqui, só que perfil em pé na vertical. Então você tem 17, que seria daqui a aqui, e 6,5, que seria essa parte aqui do rebaixo, que é essa aqui, ó, do 165 aqui. E 165 aqui, mais 17 aqui, 17, porque você tem que somar dois lados, vai dar 35. 35 é o diâmetro, somado com 165 é o diâmetro de 200 milímetros. Aí vai bater certinho com a placa. E aí, posteriormente, você já fura o centro. No caso da minha placa é de 200 milímetros, eu fiz o 165 do rebaixo, aqui que vai dentro da placa. O furo do central, como é de 61,4, eu furei ela também com 61,4 aqui, ó, para bater certinho, que quando eu colocar o eixo, ele vai entrar aqui, eu vou soldar desse lado e do outro lado e arrumar a solda aqui, desbastar certinho, fazer mais um rebaixinho aqui para entrar mais solda. Então é o que eu tenho hoje para deixar para vocês. Espero que vocês entendam. O desenho está bem esclarecidinho aqui, ó. Que eu fiz uma risca por fora para vocês verem que eu marquei 120 até aqui, ó. Ó, 90 graus aqui. Então aqui desse 90 graus vai dar 120, ó. E desse daqui 90 graus até esse aqui dá 120. E aí o restante 120. Então, quer dizer, caiu um buraco primeiro aqui, outro aqui, da perfuração da flange para casar com a perfuração dos parafusos da placa. Então, é isso que eu deixo para vocês hoje aí. Qualquer coisa, estamos aí. Deixa aquele like de vocês, comente no canal. Se quiser assinar o canal aí, é grátis e ajuda a gente a crescer e fazer mais alguma coisa. É o que eu deixo para esse fim de semana para vocês. Muito obrigado e até a próxima.